Chamas, Bem-vindos, amantes do misticismo. Hoje mergulharemos nas trilhas da doutrina secreta da iniciação na Cábala egípcia. Preparem-se para descobrir os mistérios e os simbolismos que foram passados de geração em geração pelos mestres cabalistas e judeus convertidos na Espanha e que ainda influenciam a maçonaria até hoje. Nestas aulas, vamos a explorar a simbologia por trás do martelo, do esquadro e do compasso. Três elementos fundamentais da iniciação que representam o mestre, o instrutor e o fiscal da loja. Com o tempo, o discípulo aprende então a lidar com esses simbolismos e compreender sua importância no desenvolvimento de sua psique e sua espiritualidade. Então, imaginem o poder que é carregar esses símbolos consigo e ser capaz de invocar essa trinidade formada pelo fiscal, instrutor e o mestre, para resolver conflitos, polaridades dentro de si mesmo, com estudos e treinamento adequado. É possível desenvolver poderes e capacidades extraordinárias. Então, se você está pronto para desvendar os segredos da Cábala egípcia e descobrir como esses símbolos podem transformar a sua vida, junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. Estas aulas pretendem apresentar a doutrina iniciática na qual eu me formei. Me iniciei com 18 anos, no Centro de Estudos Superiores SOAR de Montevideo, sob a orientação do mestre Rabbi Mendel Ben Shmuel, mais conhecido como Rolando. Mas o fundador de nossa escola foi o Rabbi Mendel Mojesforin, e nele encontramos, digamos, uma simbologia que nasce na Cábala e que posteriormente passou a integrar a maçonaria. Digamos que dentro do conceito cabalista, na época da diáspora em Espanha, ao redor do ano 1400 os judeus foram perseguidos e tiveram que trocar de nome e renegar sua fé. É aí que surgiram as lojas secretas e ocultas onde se preservaram os conhecimentos da Cábala. Nessas lojas, os participantes não mostravam o rosto, eram batizados com outros nomes para não serem reconhecidos. Na França e na Inglaterra também, nas lojas isso adquire outros significados e simbologia, digamos. Mas a influência dos antigos mestres cabalistas permanece até hoje. Podemos dizer que a maçonaria pode ser uma ala dos cabalistas e dos judeus conversos em Espanha. Minha loja preservou os símbolos cabalistas, mas nós entendemos que a simbologia, digamos, de uma forma um pouco diferente da maçonaria. Então, quais seriam os símbolos que nós podemos analisar e desenvolver hoje? Hoje vamos desenvolver alguns dos símbolos mais conhecidos dentro de nossas lojas: o martelo, o esquadro e o compasso. E geralmente quando alguém se interessa pela iniciação, passa primeiro por um período de aprendizagem, tá? Onde vai ter que aprender a lidar com esses três símbolos que representam, como falei, o mestre, o instrutor e o fiscal da loja. Certo, e como isso acontece? Bom, nos primeiros anos de iniciação, o discípulo não tem consciência da importância do significado desses três símbolos, mas isso está associado ao desenvolvimento de sua psique e sua própria espiritualidade. Com o tempo, dentro dele são despertadas essas três fórmulas de análise da mente. O fiscal, que leva o símbolo do esquadro, como símbolo, ele lo carrega inclusive, fica podando, está aí cobrando as regras necessárias para o estudo e a formação, o convívio também, a formação, o valor moral necessário para o desenvolvimento e o crescimento dessa consciência e essa vida espiritual do discípulo. O instrutor leva o símbolo do compasso. Ele vai ser quem ensina, treina e prepara o desenvolvimento e os estudos desse discípulo. E o mestre, que leva o símbolo do martelo, vai orientar tanto o instrutor como o fiscal sobre os estudos e o controle a ser exercido sobre cada um dos discípulos. Esses símbolos eles estão carregados pelos iniciados? Sim,
de diversas formas, tá? Tanto como objetos bordados em suas togas, em suas faixas. Imagina então que o fiscal que actúa como um promotor, digamos, ele acusa um discípulo de alguma falta, sempre observando. Então ele se apresenta frente a um mestre com um esquadro na mão. O instrutor vai actuar às vezes como defensor, então ele vai carregar seu compasso frente ao mestre. E dará sempre a última palavra, ¿no? Es decir, un critica, el otro defiende y el E ele mestre é o juiz. é o juiz, tá? Em Uhum. qualquer conflito, ele termina batendo martelo na mesa e essa é a palavra final sobre um problema ou uma decisão. Desta forma, dentro da mente do discípulo se desenvolve um pensamento triangular. Uma parte da mente representa a aceitação, a outra a negação ou a rejeição. Por um lado me sinto aceito, por outro lado me sinto rejeitado, e o mestre estabelece o equilíbrio desses extremos, que sempre vão a ser complementares. Estes três símbolos e seus representantes, digamos, atuam sempre em conjunto, criando diferentes formas de pensar e gerando polaridades dentro dessa trinidade. Esta trinidade permite a formação de um novo indivíduo. Com estudos e treinamento adequado, desenvolve poderes e capacidades extraordinárias. Certo, mas que capacidades teriam essas? Vamos tentar resumir, porque estamos fazendo um resumo de tudo, tá? Como sabes, a mente pode ser dividida em três partes. Sim. Podemos desenvolver a capacidade de assimilar informações de três fontes diferentes simultaneamente. Essa é uma das coisas que nós já falamos. Como tu percibir em tua mente alguém que está falando do lado direito, alguém que fala do lado esquerdo, e tu a la vez estás lendo um texto e tu poder depois falar sobre o que falou esta pessoa, o que falou esta outra, e tu tens que falar também sobre o que tu leíste, dar um resumo. Então a mente tem uma capacidade tripla que não é explorada e estimulada em nenhum meio de formação e educação. A partir disso, pode desenvolver capacidades energéticas polarizadas, nas quais conseguimos que esquentar uma parte do corpo, esfriar outra. Todo isso começando a partir de que da aceitação da trindade da mente, gerada na própria formação do discípulo. Certo. E essa geração dessa trindade da mente, em quanto tempo aproximadamente ocorre? Cada discípulo tem seu tempo. A formação básica do iniciado pode durar de 3 a 7 anos. Estudos diários. Uhum. Não é de uma leitura semanal, Sim, é sim. estudo diário e práticas diárias. Pode parecer muito para algumas pessoas, mas esta trinidade educacional provoca em sua síntese um estado mental necessário à evolução do discípulo que procura o caminho da maestria e de sua própria iluminação. Certo. Então, depois de anos de estudos e práticas geradas pelos instrutores, fiscais, mestre, o discípulo desenvolve esta e outras capacidades paranormais? Digamos que sim, desta forma, digamos, a consciência do discípulo evolui ao ponto de se transformar também em um guia, um mestre. Ele gera um guia interior. Uhum. Tá? Porque essa polaridade vai fazendo que ele veja as coisas não só do lado positivo, não só do lado negativo, e empieza a encontrar o ponto de equilíbrio em sua psique. Então surge um mestre interior que permitirá ao discípulo perceber seu próprio destino. E podemos dizer que a iniciação é um método terapêutico de superação necessária para se aproximar da iluminação. Não é? A iluminação não é uma coisa que tu adquire lendo um livro. É um Sim. processo de formação. As pessoas não estão formadas para desenvolver esse poder interior. Estamos preparados para desenvolver poder dentro do que nos rodeia. Pero ninguém nos ensina como desenvolver poder dentro de nós. Posso perguntar algo? Claro, vamos aqui. Onde tu acha que nasce essa capacidade de avaliar qualquer situação de forma tríplice? Eu acho que existem diversos fatores que favorecem um desenvolvimento tríplice da mente de uma forma sadia e até normal. Mas o mais importante, eu acho que nesta sociedade, nasce na própria família, tá? Quando os valores educacionais se apresentam de uma forma semelhante, tá? A simbologia que nós falamos. Digamos que a mãe aceita e perdoa, e também estimula. Se parece Uhum. com o instrutor, tá? O pai coloca limites e cobra superação, parece com o fiscal. Nesse caso, digamos que na família os avós são as figuras ponderadas, com experiência, mais sabedoria.
son pacientes y son orientadores. Entonces, la célula familiar dentro de la sociedad, digamos que representa la misma idea de formación dentro de una iniciación, dentro de una loja. Tá, então tu entendes que a família é fundamental para o desenvolvimento psíquico dos jovens? Eu acho que na família sadia é fundamental. Quando vemos famílias separadas, aí muda. Pais que competem, pessoas que querem impor uma formação educacional. Às vezes, um governo quer impor formações educacionais sobre os cidadãos, com pensamentos únicos. Às vezes acontece na família também. Quer que o filho pense como ele, ou a mãe é a mesma coisa. Então, aí vemos que o aumento da polaridade de uma força ou de outra dentro da mente de cada indivíduo ou na sociedade leva a situações que podem ser consideradas patológicas. Nessas circunstâncias, vemos às vezes a mãe querendo impor seu ponto de vista, e isso se vê muitas vezes, o pai, o dele, e o resto da família, outro ponto de vista. Tá? Então, tu vê que o filho tem que lidar com três forças, às vezes, que são totalmente opostas e nenhuma que esteja em equilíbrio, sem pensar no que é melhor, muitas vezes, para a criança, mas sim para aquele que deseja algo. Certo, e a escola como é que fica nisso? A influência que vem da escola, dos amigos, das mídias, da TV, né? A escola, as mídias, como tu dizes, a moral social, a moral religiosa. Nas redes sociais, Às né? vezes um pai que não aceita, digamos, uma ideia diferente do filho, porque não entende sua moral, ou sua conduta, ou sua expressão de sexualidade. Tudo isso hoje está um caos. Na loja não, na loja tu entras e tu tem esse triângulo muito bem definido. Então, o martelo do mestre está interpretando esse processo de transformar aquilo que se formou, às vezes, de uma forma quadrada, Uhum. tá? Ou de outra forma, fora na sociedade, dentro, porque não tem como controlar isso, mas dentro da loja tu dá uma forma. Então, tu atua sobre a mente do discípulo para que ele consiga lidar com as polaridades e se reconstruir e criar uma consciência equilibrada dentro dele. Senão ele fica preso às polaridades. Pero quando ele descobre o mestre interior, então ele caminha no centro, no eixo. No meu caso, eu era o mais jovem da loja. Menos disso não daria hoje, porque tu tem que ter autorização dos pais. Então, se os pais são iniciados, então eles levam o filho e o vão formando desde mais jovem. Então, ele se forma dentro desse conceito e vai entendendo também como é o processo. Não estou falando de uma formação educacional, sino uma formação de sua própria mente para ele rendir o máximo possível em sua existência. Ele vai entendendo que, seguindo essa estrutura doutrinária, ele vai crescer e vai assimilar mais informações e vai ter mais capacidade de memória e de conhecimento. Então, ao entender isso, ele se envolve. Não é uma imposição, como tu tem que estudar isto, tem que estudar aquilo, tem um programa de estudo. Não. O programa aí é dado pelo mestre, depende de cada pessoa. É individualizado. Claro, tem iniciados de 40 anos, tu tem muita mais dificuldade de formar um iniciado de 40 anos do que de formar um jovem de 18 ou 20 anos. Ah, com certeza, como tudo, né? Mas Isso. não é impossível. Não, claro. Pero cada um vai chegar a um patamar, é decir, um jovem de 18 anos vai desenvolver polaridades com mais facilidade, vai esquentar a mão direita, vai Como esfriar a mão aprender uma esquerda. língua, né? Vai ser muito mais fácil para ele trabalhar com energias. Uhum. Então, a pessoa mais adulta vai ter outras qualidades que pode desenvolver. Sim. Então, tu não puedes dar isso como algo geral. Cada discípulo é algo extremamente particular. E Sim. único, absolutamente único. Por isso que precisa da orientação e Sempre a do orientação do mestre. mestre. Não tem como aprender lendo um livro. Isso Uhum. já falamos. Como tu vai aprender a tocar o violino, digamos, lendo um livro? Não tem como. Precisa sempre um mestre. Então, quanto mais jovem, mais fácil de transformar quando o jovem quer. Entrar, Sim. estou rebelde aqui. Não, a loja é algo que eu quero. Então, ele entra com esse desejo. Uhum. Então, existe uma preparação prévia na qual ele vai entendendo, se lhe fazem, digamos, se lhe dá a opção de fazer todas as perguntas e dúvidas, responder essas perguntas. Então, entra limpo, tranquilo, sereno, com fé em que a decisão do mestre vai ser a mais justa para ele. Mais fácil porque tem menos cargas também, né? Sim. Menos bagagem, às vezes É um positivas mundo. e às vezes negativas, né? É o que eu digo, quando imagina um sacerdote entrando no templo egípcio, ele tinha uma estrutura enorme, templos de Luxor e Karnak, eram 80.000 pessoas lá dentro, era uma ascensão social, então para um jovem naquela época era algo fantástico.
Hoje entras em uma loja amazônica, tem uma reunião por semana que termina com uma janta. Os Rosa Cruces leem monografias, os mestres são fruto de leituras de monografia e de estudos intelectuais. Um pouco os mestres que trabalham com o poder e a Uhum. energia. Essa é a grande realidade. O que temos hoje é um espelho de algo, mas não tem a profundidade que tem uma loja cabalista hoje, com seus grandes mistérios e seus grandes conhecimentos. Na Casa da Formação Iniciática, digamos que o mestre tem essas três ferramentas para trabalhar, não é só o martelo. Uhum. Ele vai trabalhando com todos os personagens que estão influenciando sobre esse discípulo, essas três ferramentas que modelam a consciência desse discípulo. Então, com o martelo, o mestre às vezes derruba o que não tem base, ou o que está mal construído. E Uhum. tem muitas formas, através da própria formação que o instrutor dá, a postura do fiscal. Então, tu vai reformulando a imagem da mãe e do pai. Porque muitas vezes o discípulo está com enormes conflitos com seu pai ou enormes conflitos com sua mãe. Então, entendeu? É uma forma de recompor o que está quebrado. Tu le dá estrutura, tu le dá base, tu le dá as duas colunas do templo principais para ele poder avançar. Tem que haver um equilíbrio entre essas duas grandes imagens, os grandes arquétipos, não? Papai e mamãe, Uhum. o sol e a lua. Tá? O equilíbrio do universo interior. E claro que no processo da formação o discípulo vai passar pela função de instrutor, depois ele vai para um lado e vê todo o que é fantástico nesse discípulo, como ajudá-lo, como fazê-lo evoluir, e posteriormente passa para o lado de ser fiscal. É um processo no qual ele vai de uma forma de ver as pessoas para outra forma de ver. E depois, sim, tem acesso à mestria, o ponto de equilíbrio. E desta forma, o iniciado vivencia as diferentes formas de pensar, digamos, dentro de distintas realidades. A mente vê tudo, não vê só o lado Sim. ruim, entendeu? Uhum. Eu te digo porque já conheci pessoas que trabalharam em áreas de segurança, a própria polícia no Uruguai, e quando tu falavas com eles veiam todo o que era ruim. Digamos, tu falavas com um delegado de polícia no Uruguai em uma época, e quando falavam, não, porque aquele deve ser um drogado, aquele deve ser uma cara, aquele deve ser tal coisa, aquele deve ser tal. Então, eles vivem vendo um lado da pessoa Uhum. e um lado da sociedade. No ven el lado del abogado de defensa. Sim. Ven só um lado da sociedade. E não estou falando do abogado de defensa que vai inventar uma coisa para tentar compensar a falta. Falando de um lado de um abogado de defensa que vê as coisas boas que essa pessoa fez, realmente. Entendeu? Anjos e demônios. Então, Uhum. em realidade, uno cresce entre anjos e demônios. E uno tem que aprender os dois lados para se autocriticar, para poder evoluir, para ver o que uno precisa fazer para crescer. Então, as duas imagens, instrutor e fiscal, nos permitem nos transformar, nos permitem fazer dentro de nós uma transformação e uma evolução. Não podemos, nesse processo, perder, digamos, nossa racionalidade e também temos que cuidar para não entrar em delírios místicos ou paranoias. Então, instrutor e fiscal nos levam no caminho do equilíbrio. Como essa simbologia e esses métodos educacionais podem mudar nossa formação, nossas vidas fora dessa vivência numa loja? Essa é uma pergunta interessante. Eh, Tú no vas a encontrar lojas así en todos los lugares del mundo. Uhum. Puedo decir que frente a cualquier tipo de conflicto, vamos a procurar avaliar el problema de diversas formas, o que permite tener una visión más amplia de la situación que se nos presenta. Mas también frente a cualquier situación en la cual tengamos dudas sobre cómo actuarnos, si lo hicimos de una forma adecuada o errada, cuando nos analizamos, vamos a preguntar, digamos, vamos a dar un ejemplo, ¿no? ¿Será que fiz algo ruim? A pergunta surge, tu estás vivendo e todos os dias podemos cometer erros. E Uhum. às vezes tu fazes algo que tu achas que é certo para a tua consciência e o que tu pensas que está correto, mas tu tem que ter o outro lado. O Claro. fiscal tem que aparecer, porque senão tu vai na linha achando que tu é bonzinho sempre. Sim, E que são os outros que não te tu é o entendem. único que tem razão Isso. na face da Então, terra. o fiscal é necessário. Quando tu lo introjectas, será que não fiz algo ruim? Tem que ver do outro lado. Eso que es importante dentro de la sociedad como yo entiendo. Si tú no analizas tus posibles erros y tus posibles triunfos, Uhum. tú no evoluís. Ahí surge el fiscal que va a nos cobrar y analizar nuestro lado negativo y el positivo. Muchas veces puede ser destruidor.
pero también se presenta un instructor que va a nos mostrar nuestra intención positiva. Y sobre esas manifestaciones positivas y negativas, nuestro mestre interior surge nos mostrando defeitos y virtudes. Y con eso la conciencia evolúe a otro patamar. Digamos que nuestra conciencia, en ese grado, deja de ser punitiva para se transformar en una conciencia educativa. La síntesis de nuestro pensamiento comienza, digamos, a acumular experiencias y surge un camino de sabiduría interior. Eso no lo vemos en la formación do estudante hoje, ni del ciudadano. Uhum. Erros y culpas entonces son transmutadas que en experiencias, en un conocimiento mayor de lo que no somos. ¿Ah? Anjos y demonios entonces comienzan a andar juntos. Y así no solo reconocemos que estamos en la misma estrada, ¿tá? Mas también comenzamos a perceber que nuestro guía está dentro de nós, não está fora, está dentro. Então, nós podemos entender que a consciência do iniciado é guiada por uma luz interior, por uma consciência que não para de evoluir com cada tropeço no caminho, né? Mas como podemos aplicar essas ideias e esses conhecimentos em nossas vidas? Vamos assim, eu não quero ser Sim. um iniciado, eu não quero seguir esse caminho, mas né, o que eu posso fazer com esses conhecimentos na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina? Bom, a intenção é mostrar algo disso nesta aula, que é aberta para todo o público, mas é algo oculto. Ninguém nunca falou sobre isso. Ninguém escreveu um livro explicando o que nós estamos falando. Posso dizer que eu aplico esses conhecimentos com meus clientes, estes princípios, de forma muito simples, com enormes resultados terapêuticos. Digamos que a maioria das pessoas carrega em sua história constrangimentos, erros e fracassos, que ficam marcados em nossa vida como se fossem feridas, tá? Culpas, somatizações. Então, parte do processo terapêutico se desenvolve ao ir avaliando e encontrando um sentido para cada uma dessas situações. Assim, quando os clientes e até os discípulos assumem seus erros de julgamento e começam a trabalhar com a Trindade da mente, surge a vontade de se avaliar diariamente. Mas como que a gente pode fazer isso? En realidad es muy simple. Anoche, antes de dormir, podemos ligar una vela, ¿tá? A una distancia de un brazo. Eso nos ayuda a relajar. El fuego es un relajante y hipnótico. Nos concentramos en el fuego de la luz y eso consigue, la persona consigue focalizar y está en un estado medio que subconsciente. Y en ese estado uno comienza a relembrar lo que aconteció durante el día. Y las situaciones que nos dejaron constrangidos y culpados, que no son tantas en el correr de un día. Depende. Com o tempo tu vai ver que são cada vez menos. Tá? Em princípio, o melhor no início é analisar 2 ou 3 situações de conflito. Mais importante. Por exemplo, falei algo que foi considerado grosso ou agressivo em alguém que eu gosto. Muito comum. Tá? Depois, aí surge o fiscal dentro de nós. E aí, parte de nossa consciência nos pergunta: e por que fiz isso? Fiz de propósito porque eu queria ferir essa pessoa que eu amo? Estou com algum problema com essa pessoa, esperando que ela me dê algo que eu precisava? Ou estou projetando algo nela que não tem a ver com ela? Estou com inveja de algo que essa pessoa conquistou? Digamos, perguntas que procuram saber a origem de nossa negatividade, entender que não somos tão bonzinhos como acreditamos ser, porque sempre tem aquela máscara que uno se olha e sou queridinho, sou bonzinho, sou muito... Então eu vou para o paraíso. Sempre a ideia é que eu estou bem e os outros erram. Não se trata só de compreender por que fizemos o que fizemos. É importante entender mais, avaliar realmente nosso potencial de destruição e suas raízes. Nós temos que ver aonde está nossa capacidade destrutiva, que ninguém procura, porque ninguém quer ver esse lado escuro. Mas também aí não vai servir para dizer assim, bom, então eu sou um idiota mesmo, eu não sirvo para nada, blá, blá, blá. Como é que fica daí? O problema é que se eu me sinto um idiota, eu tenho que ver por que eu cheguei a esse pensamento, a essa ideia, lado destrutivo que tenho dentro de mim, tanto para os outros como para mim mesmo. Uhum. Então, uno aprofunda isso para não ficar nessa onda de vitimização constante que muitas pessoas têm. Errei, vamos ver em que eu errei e por que errei também. Porque senão vou repetir. Não vou perdoar, porque se vou ficar perdoando os erros, vou repeti-los sempre.
É como, às vezes, tu vê situações que as pessoas não avaliam seus erros e continuam repetindo. Pero el cara ese fez el mismo error, cometió 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y repite porque no lo avalía o porque es inmaturo. Digamos que el instructor dentro de nos va a querer comprender y va a avaliar las cosas positivas que fueron feitas en esa relación de vínculos y nos colocar en un camino de procurar paz, encontrar armonía, equilibrio en esa relación que no queremos. No vamos a entrar en conflicto con nuestros sentimientos, vamos a intentar entender que a veces nuestro concepto de moral no puede ser superior al que seamos. La moral es relativa. Tenemos que ver que a veces uno se afirma en un concepto de justicia para justificar una agresión. Entonces es importante entender la esencia. La esencia está cuando uno se autocritica y se avalía. En esos casos, el discípulo no procuró perdón. ¿Tá? Su conciencia, entiendan eso. Eso es religioso. No tem nada a ver con una formación de una psique forte y una evolución de un espíritu, de una conciencia. Porque él entiende que ese es un error claramente religioso. El discípulo sabe de eso. Pero cuando se perdoa, vuelvo a insistir, tiende siempre a repetir el error. Y eso está fuera de iniciación. La terapia es un maestro interior y que aprendamos con nuestros errores para poder corregirlos y nos mejorar siempre como personas. O maestro interior va observando fora das polaridades e compreende por que foi cometida a agressão. E assim como percebe o grau de violência, depois avalia a relação como um todo o conceito da relação, analisa os elementos que convergem e pode ser levado a essa atitude. E depois, conforme o caso, sugere forma sempre de preservar o vínculo. O mestre preserva a paz, a harmonia e chama a luz interior de cada discípulo. Então, podemos dizer que nossa própria consciência nos induz a procurar, a falar com quem discutimos, né? Reconhecendo nossos erros, motivações, e a partir disso tentar recompor a estrada na qual se transita nessa relação. El diálogo es importante. A veces es difícil cuando tú estás en medio de una briga, ¿no? Tú no tienes como te sentar y tienes que esperar que pase, ¿sabes? Sim, porque A tormenta passa. de repente o outro está num estado tão alterado que não vai conseguir Não te vai escutar. ouvir, conversar, etc. Também não adianta chegar lá nesse momento, né? Não, por isso eu tenho que deixar passar um dia, tranquilizar, dar um chamado de que a situação está indo em direção à paz. Bandeira branca. Vamos fazer, como se diz, alto ao fogo. Então, é importante. Eu espero que tenham compreendido a importância da simbologia que se remonta aos templos do Antigo Egito e à formação dos antigos iniciados há milhares de anos. Y claro que en estas aulas de iniciación los discípulos son treinados con prácticas mentales y energéticas asociadas a este símbolo. Es decir, cada uno de esos símbolos tiene prácticas de energía, así como falei no inicio, que son importantísimas para el desenvolvimiento do iniciado. Imagina só para ter uma ideia, el esquadro é o símbolo do trono de Isis. Tá? O compasso é o símbolo do sol egípcio, o ponto central e o círculo. Se nós vamos vendo isso, vamos vendo de onde vêm as influências, os deuses, o que representa, aonde nós vamos com Ra e com Isis. Eu ia te perguntar exatamente por que a escolha desses símbolos em específico, né? Eles foram evoluindo através do tempo. Não podemos negar que o judaísmo ficou 400 anos no Egito. Muitas das pessoas que saíram do Egito eram iniciados por Moisés. Então, como falei das polaridades, existem 4 elementos energéticos que podem ser modelados seguindo a direção que estes símbolos orientam. Isso já para uma aula para os discípulos. Qual é, digamos, a energia desses símbolos e as práticas que eles representam? Bom, acho que ficou claro que os símbolos representam um método educacional, né? E, como tu dizes, terapêutico. Isso. Necessário tanto para a evolução espiritual, da consciência, das energias dos discípulos que procuram seu desenvolvimento. Até a próxima!